Direito societário e paralegal são distintos na sua opinião? Muito boa pergunta, Letícia. São sim. O que é um paralegal, tá? O paralegal aqui no Brasil, ele pode ser um estagiário, ele pode ser um despachante, ele pode até ser um advogado que não tem uma formação tão completa. E ele é contratado não numa vaga de advogado, mas numa vaga inferior chamada paralegal. Essa é uma figura que a gente importou lá dos Estados Unidos. Lá eles têm muito essa figura do paralegal. Por quê? Porque toda vez que eu tinha um trabalho que era muito caro de fazer, eu não precisava envolver o meu advogado para isso. Lembra que o advogado cobra por hora? Que a hora do advogado é cara? Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, um arquivamento na junta comercial, o advogado pode fazer a ata e o paralegal faz o arquivamento, que é só preencher formulário. O paralegal pode ser o responsável no escritório, por exemplo, por constituir sociedades, porque ele pega o contrato social do advogado e ele que tira a CNPJ, ele que tira a licença, ele que tira tudo. E lá nos Estados Unidos, o paralegal faz um monte de coisa, desde organizar documentos, formatar documento. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o paralegal, você não fica gastando tempo do advogado com ele formatando o documento e vendo referência cruzada. Você manda isso para um setor do escritório que chama de word processing e eles fazem esse processamento. Porque usa um profissional mais barato. E hoje em dia existe uma tendência, não sei se vocês já ouviram falar nisso, de inclusive contratar paralegais para esses serviços remotos, né? Não é um serviço que precisa ir lá na prefeitura, não é um serviço que precisa, né, de despachante, mas uma coisa que você consegue fazer virtualmente, contratar paralegais em outros países que tenham mão de obra mais barata. Então, os grandes escritórios dos Estados Unidos, por exemplo, eles começaram a criar setores de paralegais na Índia, na Tailândia, em lugares que tinham mão de obra, nas Filipinas. Filipinas foi um assim que bombou, tá? Por quê? Porque o pessoal nas Filipinas, eles são muito bem educados, falam inglês muito bem e é uma mão de obra barata. Então, o que o escritório começou a fazer? Em vez dele usar os paralegais dele em Londres, que ele tem que cumprir as regras do direito do trabalho em Londres, com o valor de Londres, ele constituiu um novo escritório, agora nas Filipinas, só para fazer essa parte de paralegais. Não é genial, gente? Sobre paralegal e o direito societário. O direito societário, então, a sua pergunta, né, Letícia? Qual é a diferença aí de paralegal para o direito societário? O paralegal é esse profissional que vai fazer todo o trabalho mecânico, manual, que precisa preencher formulário. Essas coisas a gente não precisa usar a hora do advogado para fazer, a gente pode fazer com paralegal. E o direito societário é completamente diferente disso, né? O que é o direito societário? O direito societário faz as atas, a gente vai pensar o racional, não é pegar o modelo da junta, é pegar e pensar o racional do que é melhor para o seu cliente. Vai fazer acordo de sócios, vai fazer briga de sócios, né? Vai pensar em como você vai adquirir uma empresa, como você vai fazer associação de empresas. Então, é muito além. O advogado societário pode ser que num escritório pequeno que não tenha paralegal, ele mesmo vai ter que fazer o serviço do paralegal, né? Preencher o formulário da junta comercial e etc. Então, a diferença aqui é que em pequenos escritórios, o advogado tem que fazer tudo, né? Do A ao Z, de faturar a atender o cliente. E em grandes escritórios você consegue ter esses departamentos de paralegal para usar mão de obra mais barata para fazer serviços mecânicos. E aí, mandem mais perguntas aí se vocês tiverem. Enquanto isso, estou me lembrando aqui de uma história de uma amiga minha que ela era advogada sênior. Aliás, ela foi da minha equipe no escritório. Advogada sênior.
muito boa da área de direito societário. E aí ela saiu do escritório, foi trabalhar num cliente nosso. E quando ela foi trabalhar no cliente, essa empresa fechou um tempo depois. E quando a empresa fechou, ela começou a achar muito difícil conseguir uma recolocação no mercado, porque ela era muito sênior e as vagas que tinham eram muito júniores. E ela falou, quer saber? Vou fazer desse limão uma limonada. Pegou o marido dela, pegou o filho dela e foram morar na Austrália. E aí chegou lá, ela não podia trabalhar como advogada, né? Porque ela não era advogada na Austrália. Então, o que ela foi fazer? Ela conseguiu um emprego num escritório de advocacia na Austrália como paralegal. E aí ficou trabalhando lá um tempo como paralegal no escritório e depois o próprio escritório patrocinou ela fazer a faculdade de Direito novamente. Gente, ela voltou pro zero lá na Austrália. Claro que depois que ela se formou, ela não ficou recebendo como recém-formada, porque ela já tinha toda a experiência, ela só não tinha o certificado. E aí ela conseguiu, então, começar como paralegal lá e depois fazer a faculdade e voltar a atuar como advogada de direito societário agora na Austrália. E tá super feliz lá e teve mais um filho e não quer voltar de jeito nenhum.